eu comprei uma cerveja Pilsen, mas pode ser com qualquer tipo de cerveja, até mesmo com aquela cerveja escura. Então, vamos à nossa geleia. Eu tenho aqui uma latinha de cerveja de 330 ml. Vou colocar aqui na minha panela. Eu estou usando uma cerveja novinha, mas eu acho que não tem problema nenhum você usar uma cerveja choca. Mas a latinha não pode ter sido levada à boca para evitar contaminações. Então, 330 ml de cervejinha Pilsen. Vou adicionar 100 ml de água, até para ajudar aqui na hora do cozimento não ficar muito forte o gosto. Então vamos fazer as contas. 330 com 100, 430. Eu sempre gosto de usar a medida de açúcar, mais ou menos a metade da quantidade do ingrediente, que vamos chamar aqui a cerveja e a água. Só que dessa vez eu vou colocar menos da metade. Eu tenho aqui 150 gramas de açúcar impalpável. Esse açúcar de confeiteiro, que eu quero que ajude a dissolver mais rapidamente. Você também pode usar o açúcar cristal ou o açúcar refinado. Se você não quiser manchar, não use o açúcar mascavo. Agora, se você for usar uma cerveja escura, não tem problema nenhum você usar o açúcar mascavo. Como também, se você preferir uma geleia mais doce, é só você adicionar mais açúcar. Vou dar uma mexidinha aqui e eu vou usar 50 ml de vinagre de gengibre. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você irá achar a receita deste vinagre, como também de outros vinagres. Agora, se você não tiver um vinagre de gengibre, você pode usar o vinagre que você tiver em casa. Agora aqui a gente vai ter que ficar mexendo, principalmente para evitar que o açúcar, mesmo ele sendo fininho, que se deposite no fundo e venha a queimar, até que ela comece a ferver, reduza de volume, para a gente dar continuidade à nossa receita. Então, quando isso acontecer, eu volto e mostro o momento exato da gente adicionar o último ingrediente, que vai ser por causa desse ingrediente que eu reduzi também a quantidade de açúcar. Agora, você que prefere geleias doces e até mais encorpadas, dê uma olhadinha na nossa geleia de cereja. Aqui em Portugal, a gente está na época dessas frutas vermelhas. Ficou uma geleia bem interessante que você pode aguardar para fazer aí no Brasil, na época do final do ano, que essa geleia de cereja fica ótima para acompanhar receitas natalinas e de ano novo. Dê uma olhadinha na nossa playlist conservas e geleias e lá você irá achar a geleia de cereja, como também outras geleias e conservas. Quando a minha mistura já estiver fervendo e reduzido de volume, eu volto. Até daqui a pouco. Como vocês podem ver, além do líquido ter reduzido, a incidência de bolhas indica que está na hora da gente então utilizar a pectina. Por que eu vou usar pectina? Não só para dar um efeito gelificante, como também eu reduzi o açúcar. E para essa geleia, como não tem massa, ou você colocaria muito açúcar ou teria que ficar muito tempo no fogo. Isso foi até outra coisa por eu ter colocado aquele 100 ml de água. Eu não quis que com a redução do volume da cerveja ficasse com aquele gosto amargo. Então a água entrou para suavizar. E a minha dica é a seguinte: fogo baixo, gente. Porque principalmente eu que estou usando uma cerveja que eu acabei de abrir, cheia de gás, se você deixar fogo alto ficar mexendo, você vai ter um estrago. E no caso a cerveja choca, esse problema você não vai ter. Porque vamos pensar o seguinte aqui. Aqui a cerveja vai perder com o cozimento o álcool e o gás, vai ficar só o sabor. Então, se você quiser usar realmente uma cerveja choca, não vai ter problema nenhum.
E olha só, ainda tem bastante gás, porque ainda está com bastante espuma. Eu tenho aqui 200 ml de pectina de maçã. Normalmente, com frutas com alto teor de pectina, a gente usa 60 ml. Frutas mais pobres, a gente chega até a usar 120. Mas aqui, a cerveja, por não ter massa nenhuma e, como eu já disse, eu preferi não usar muito açúcar, vou usar 200 ml. Você também pode usar a pectina de laranja. Ou então, uma pectina de maracujá. Dê uma olhadinha na geleia de maracujá, que eu ensino como faz. Ou então, usar a pectina industrializada, que aí, no caso, você tem que seguir a orientação da quantidade do fabricante, mas a minha dica é a seguinte: guarde um pouquinho do açúcar, porque essa pectina industrializada, ela precisa ser dissolvida, incorporada no açúcar, para você poder colocar na geleia, e sempre no final, para que ela não perca o efeito geleificante. Então, vou colocar aqui a minha pectina. Agora então, é aguardar que a pectina de maçã faça o efeito dela, a geleia volte a ferver e me dê os indícios de que estará no ponto. Porque as geleias, quando estão quentes, você não tem noção da textura que ela vai ficar. Então a gente precisa aguardar que ela esfrie para ter a textura desejada. Mas ela, enquanto está aqui na panela, lhe dá alguns indícios mais ou menos da textura que você quer que fique. Eu sempre prefiro geleias mais cremosas, porque fica mais fácil de você espalhar por cima de queijos ou outras preparações. Vou ficar aqui mexendo a minha geleia até que ela esteja realmente no ponto e eu mostro para vocês. Aqui vocês podem ver que a quantidade de bolhas indica que a minha geleia está no ponto. Ela reduziu de volume novamente e quando eu mexo, ela já tem uma certa resistência, que já está ficando mais cremosa. Se eu colocar aqui nas costas da colher, não escorre. E eu vou aguardar um pouquinho, porque tem outro teste que eu vou fazer, que se eu passar o meu dedo, vai fazer um caminho e as duas partes que ficarem separadas não vão se juntar. Olha só. E também não escorre mais do meu dedo. Agora então é só aguardar que ela esfrie para mostrar para vocês a textura que ela fica. Essa geleia, ela lembra muito a geleia de pimenta, a geleia de gengibre, geleias que não tem massa. Agora, se você preferir uma geleia mais encorpada, não fique assim como se fosse até uma geleia de mocotó, podemos dizer, dê uma olhadinha na geleia de café, que aí eu utilizo maçã. Aí você vai ter uma geleia que não vai ser esta geleia assim